Olá, meus meninos e minhas meninas, tudo bem? Todos escrevendo em todas as redes sociais, eu estou em todas. Compartilhe, comente, acione o sininho, faz o que vocês quiserem. O importante é se inscreverem e fazer comentário. É para falar mesmo. Tudo que eu falo, comente. Se gostou, se não gostou, o importante é falar. Direito de expressão, isso é muito importante. Então, o tema de hoje, um homem que deve amar. Que isso, Yara? Para com isso. Onde você viu isso? Que o homem que tem que amar? Bom, biblicamente falando, para quem aí lê a Bíblia, tá certo? Você pode ler a Bíblia todinha, toda, de cabo a rabo, que você não vai ver Deus falando assim, que é para a mulher amar o homem. Deus fala para o homem amar a sua esposa, para o homem amar a sua mulher. Nossa, interessante isso, né? Eu achei muito interessante. Fui conversar com essas pessoas estudiosas da Bíblia. E uma das coisas que eu perguntei, que eu trabalho com relacionamento, é isso, né? Então, a pessoa me explicou, achei interessante. Ela falou assim, olha, Yara, na Bíblia, Deus fala para o homem amar a mulher, amar a sua esposa. Não a mulher amar o seu marido. Fala para o homem amar. Engraçado, né? Os homens que não entendem vão ficar bravos. Lembrando vocês, aí, homens, não podem ficar chateados, porque afinal de contas, vocês vão disputar com Deus, né? Quem é mais do que Deus? Quem quer ser mais do que Deus se ferra no final da vida, né? Ou pelo menos competir com ele. Então é o seguinte, gente, Deus ele é tão inteligente, quando ele fala que o homem que tem que amar a sua mulher, olha só, se o homem ama, ele cuida, ele dá carinho, dá dignidade, ele protege, ele dá vida. Inclusive Deus fala, né, que quando casa se torna um só, que fala que o homem tem que dar até a vida dele pela mulher. Porque se o homem dá tudo isso que eu falei para sua mulher, retribuir, carinho, conversar, ser amigo, cúmplice, construir com ela, não julgá-la, cuidar, protegê-la, sendo provedor, sem ficar essa discussão que homem paga a conta ou não, porque biblicamente, quando Deus fala homem lá na Bíblia, é homem de verdade, né? Esses homens que estão brigando hoje em dia para pagar uma conta de um jantar, não. Estou falando de homem. Gente, Deus é maravilhoso, que Ele sabe que quando o homem faz isso para uma mulher, ela dá o dobro para o homem. Ela faz tudo o que o homem quer. Tá vendo tanto que Deus é inteligente? Ele faz tudo, ela faz tudo o que o homem quer. Retribui tudo, porque nós, mulher, fazemos isso. A gente deixa de fazer, tô falando mulher de verdade, homem de verdade, tá? Quando o homem não faz. A mulher cansa, porque a gente fica insistindo. A gente suporta tudo. Deus deu até a força de nós, mulheres, aceitar até e administrar uma traição. Tem mulheres que são traídas e falam, eu tô com o marido por causa de filho. Não, ela não tá por causa do filho, não, porque ela ama o marido mesmo. Mas ela suporta. Agora, o homem não consegue ser corno. Não consegue ser corno, porque ele é morte para o homem. Mas Deus deu muita sabedoria para nós mulheres. Muita sabedoria. E quando o homem, ele ama de verdade a sua esposa, a sua namorada, nós damos 3 vezes mais para ele. Tudo em todos os sentidos. Respeito, honra, falamos bem do nosso homem para todo mundo, conversamos, entendemos, dá a comidinha na boca, dá o banho nele, faz tudo, tudo. Vocês estão entendendo? Porque Deus fez, não é que Deus não fez o homem sagrado, o homem é sagrado, mas a mulher é muito mais. Porque nós sabemos quando a gente quer, e vocês mulheres sabem o que eu estou falando. É por isso que eu falo, Deus ele é perfeito, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Eu sei que o mundo está muito virado, está complicado, mas coloco uma coisa na cabeça de vocês. Existem homens bons, homens de verdade, como existem mulheres de verdade. Eu vou falar que está difícil achar? Não, não está difícil. Não é que é difícil, você que não quer encontrar. Você que não está se dando oportunidade. Porque quando você abre para o universo e pede a Deus, com certeza vai aparecer aquela pessoa que você quer na sua vida. Porém, você, homem, se você é um homem de Deus, de verdade,
E tem muitos homens que falam que são homens de Deus, né, cristão aí, que não são. Nossa, eu já tive uma experiência aí com um homem de Deus aí, não tem nada de Deus, ele tem com Lúcifer, mas com Deus não. Falsos evangélicos, né, tem muitos. Como tem falsos católicos também. Tudo tem na vida. Porém, é o seguinte, homem, quando Deus falou isso, não foi para botar vocês abaixo, pelo contrário. Porque ele sabe que uma mulher de verdade, uma mulher que tem caráter, que tem princípios, ela vai cuidar de verdade. E cuida mesmo. Até no século XXI cuida, porque um exemplo. Eu falo sempre um pouquinho da Yara Nardia, porque eu sou terapeuta empírica, tá certo? Então, olha só. Eu tenho uma criação conservadora. Meu pai, policial, paraibano, minha mãe pernambucana, vieram para Brasília, Distrito Federal, tiveram todos os filhos. Nasceu Yara Nardia. Tem alguns irmãos aí. Nasceu Yara Nardia. O que minha mãe nos ensinou? Cuidar de um homem. Cuidar literalmente mesmo. Yara, eu não acredito que você faz isso. Eu faço. Quando é um homem de verdade, eu faço. Porque o homem, ele tem que fazer o papel de homem e a mulher tem que fazer o papel da mulher. Isso que minha mãe me ensinou. E eu não deixei passar o ensinamento da minha mãe. Eu cuido. Quando fala cuidar, não é só ter o diálogo, a compreensão, fazer sexo 3 vezes por semana ou por dia. Dar o tempo para aquele homem quando chega em casa, aqueles 30, 40 minutos para ele descansar. É só isso que eu faço. Quando eu gosto mesmo, quando aquele homem, ele não falo só ser homem não, mas quando ele encanta, sabe, que é muito difícil eu gostar, mas quando o homem faz isso com a Yara Nardia, faz eu gostar dele, admirá-lo, pra gente gostar, a gente tem que admirar, o homem tem que ter atitude e ambição. Então, eu não tenho vergonha de falar aqui. Tem muitas mulheres aí que vão falar, não acredito que a Yara Nardia faz isso, uma mulher bonita, independente, faz isso. Eu faço sim. Eu aprendi com a minha mãe e não vou deixar de fazer porque nós somos no século XXI. Então, quando eu gosto, eu levo café da manhã na cama todos os dias? Não são todos os dias. Mas vamos falar 7 dias da semana, eu levo 2, 3. Eu coloco comida no prato, eu peço para dar banho nele. Eu peço para pentear o cabelo, se ele quiser passar o creme no corpo, eu passo. Eu faço uma massagem no pé, nos pés dele. Eu separo a roupa para ele trabalhar. Nem se tiver uma secretária em casa. Mas por quê? Porque foi ensinado isso. Nós não estávamos falando aqui que Deus fala que o homem que tem que amar a mulher? Tem, né? Mas eu vou colocar uma coisa aqui interessante nesse vídeo aqui. O homem, para ele ser um bom homem e merecer que uma mulher faça o que eu falo, que eu faço com o homem, você, mulher, saiba criar o seu filho. Saiba criar o seu filho. Homem. Porque o homem, ele se torna um grande homem e ele vai amar uma mulher, como Deus fala, com a criação da mãe. Que ele se torna um bom homem. Vocês estão entendendo? Porque eu já dei de exemplo o meu filho. Meu filho, ele pede para namorar, ele vai lá e pede a mãe em namoro, ele dá buquê de rosa para a namorada, ele faz um ambiente com pétala de rosa, abre porta de carro. Meu filho fez 31 anos. Eu ensinei como tratar e cuidar da namorada dele. Se eu tivesse ensinado ao contrário, ele estaria fazendo ao contrário. Aí, a namorada do meu filho, ela trata ele bem, apesar que a geração dela é essa, mas acho que a mãe dela deve ter dado uma criação boa para ela também. Então, homens, não fique chateado com Deus quando Deus fala que o homem é que tem que amar a esposa. O homem mostra que ama a gente faz isso tudo. E isso eu não falo que é submissão, que é, sabe, essas feministas aí, eu odeio feminista, sabe, que vem querer separar o homem e a mulher, que essas frescuras, não suporto. Tem até asno de ficar falando de feminista, tá certo? Eu, Yara Nardia, acho isso muito normal, porque eu sou uma mulher independente, que eu vou deixar de fazer aquilo que eu aprendi e gosto de fazer. Não é porque eu aprendi e minha mãe falou, é para fazer. Não, eu faço porque o meu homem é merecedor que eu faça isso para ele. Mas ele tem que ser merecedor. Para ele ser merecedor, ele tem que merecedor de Yara Nardia, coloca a cuequinha na cama, dá banhozinho, comida na mesa, no prato, fazer todos os carinhos. E tudo de um pouquinho, ser esposa, ser namorada, ser amante, ser puta na cama, ser amiga. 1001, eu sou daquele homem que eu estou
namorando ou eu estou casada. Claro, hoje eu estou solteira, mas quando eu gosto, eu faço. E muitas amigas falam para mim assim, Yara, como que você faz isso? Que besteira, nós estamos no século XXI. Eu falo assim, o problema é de vocês. Eu estou com um homem, biblicamente falando, que me ama. Apesar que em todos os meus relacionamentos eu tive uns 2 bonzinhos, sabe? O resto não foi muito bonzinho, não. Mas é isso aí. O importante é entender que aquele homem que ama de verdade, que não é um falso moralista, que tem caráter, você pode ter certeza que ele vai arrumar uma mulher maravilhosa e vai fazer tudo por ele. Deus é perfeito e Deus é maravilhoso. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.